mulheres são cerceadas, negligenciadas há séculos. E é intencional que isso aconteça. Porque existe um poder de dominação que a gente chama que é patriarcado, né? E assim, não tem como negar essa estrutura. Em tudo que você for ver é masculino. Então, os donos do poder, os presidentes, a maioria são homens, os donos do capitalismo são homens, os donos das big tech são homens. Então, não tem como negar isso, tá? A mulher ela sempre foi colocada num lugar de reprodução. Isso é uma coisa. Guardem isso. A mulher sempre foi colocada no lugar da reprodução. E aí, não é espantoso que você entenda que, por exemplo, quando você estuda lá na biologia ou as ciências, você vai ver aquela imagem do órgão reprodutor feminino, aparelho reprodutor feminino. É assim que chamam a mulher, né? A anatomia da mulher. E todas as vezes que você, né? Não sei se vocês se lembram, mas você vai ver que esse aparelho reprodutor não tem vulva, não tem pelo, não tem vulva, não tem nada, né? É sempre ali aquela perinha com as duas bolinhas assim representando o ovário. Isso já diz muito sobre o que esse patriarcado, né, entende sobre a mulher como a reprodução. Só que vamos botar a lenha nessa fogueira? Ao longo dos anos, o próprio capitalismo, né, ele explora mercados. Ele precisa de mercados para viver. E a mulher não foi diferente. A mulher simplesmente ela se tornou um mercado possível para o capitalismo. Então a mulher ela começa a trabalhar, ela começa com as lutas lá, né, no início do século, com as lutas das mulheres, feminismo, com uma potência aí na década de 70. Mas a gente tem que entender que o capitalismo usufruiu disso porque as mulheres começaram a trabalhar e começaram a ser comercialmente interessantes. Então aí sim a mulher vira um mercado, vira uma potência consumidora. E a gente não pode negar que o capitalismo ele usufrui dessas vulnerabilidades, assim como não vou negar que o mercado do povo preto, né, o mercado LGBT, o capitalismo trata isso economicamente falando. Ele não está interessado em tratar exclusivamente sobre direitos e deveres. Vamos tentar entender isso do ponto de vista que, por exemplo, a gente assumiu uma pemba de mercadológica, por exemplo, na época da pandemia, onde Nova York lançou cartilhas incentivando o prazer feminino e o mercado erótico ganhou aí 600%, 700%. A gente está falando de um mercado onde a siririca foi autorizada como um modo de conter a ansiedade e de você não se relacionar para pulverizar o vírus do Covid. Então, olha só como é tudo muito intencional, né? A gente não entende isso, mas existe muita estratégia em tudo isso. Inclusive, a gente pode entender sobre prazer feminino porque que em 1998 a urologista Ellen O'Connell descreve, né, o clitóris. Depois de muitos anos negligenciado. Não é porque os homens não conheciam o clitóris. Ao contrário, Freud já masturbava suas histéricas como um tratamento para a histeria, que é uma patologia que não existe. Ele já entendia que masturbar as mulheres causava uma desaceleração, causava uma menor ansiedade. Então não é por desconhecimento do clitóris, porque o clitóris já existia assim. A gente tem aí fundamentado aí vários filósofos, vários pesquisadores que já sabiam que existia o clitóris. O fato é a omissão da ciência.
Então a ciência omite esse órgão super importante, e aí talvez porque eles não viam uma função reprodutiva nisso, mas a gente sabe que em 1998 a urologista Ellen O'Connor, uma australiana, ela reivindica o clitóris nos livros de anatomia. E a primeira ressonância do clitóris é em 2009. Então vejam bem, isso é intencional? É claro que é, gente. É claro que foi para construir um mercado, para lançar vibradores de 600 mil reais. Afinal de contas, as mulheres trabalham, as mulheres são arrimo de família. Quem pode... Tá tudo bem. Então isso é um curso natural da vida. Só que, olha só que curioso, com as taxas, como isso influencia, por exemplo, o prazer feminino, ou a reprodução, ela foi se distanciando, né, de uma... claro que todas essas políticas de econômicas para fortalecer mercados conscientizaram mulheres em algum nível para entender que elas poderiam ter uma satisfação. E isso começou a afastar da reprodução em si. Tanto é que China, né, que tinha uma alta taxa de natalidade, durante um tempo só podia ter um filho, e agora China se preocupa com a natalidade, Europa se preocupa com a natalidade. Por quê? Porque as populações e os países estão envelhecendo, né? E isso é perigoso. A gente não tem, por exemplo, jovens para assumir o comando de guerra, como hoje está lá no Irã. Talvez nem Estados Unidos tenha tem uma juventude para assumir esse risco, né, de batalhar numa guerra, porque quem vai para a guerra é jovem, né? Então a gente sabe disso. O jovem se alista aos 18 anos. Então veja bem, é tão delicado esse assunto. E as mulheres, elas começam a assumir um lugar onde elas, e com toda a informação da internet, elas começam a entender mais e a querer mais entender sobre o seu prazer. E aí a gente entende por que as mulheres, conseguindo entender e conscientizar sobre o seu prazer, elas estão sendo assassinadas. Elas estão sendo, né, dizimadas aí, muito mais. Claro que tudo isso já existia, mas a gente sabe que o feminicídio aumentou. Por quê? Porque uma mulher que sabe o que é bom, ela dificilmente ela vai barganhar, ela vai se submeter, ela vai criar consciência. Porque coisas positivas geram consciência sobre o que é ideal. Então, os seres humanos, eles não... Nós temos essa capacidade de pensar, então é lógico que vai estimular você a pensar em coisas positivas. E aí a gente tem um problema. A mulher começa a ser mais criteriosa. Ela começa a entender do seu prazer. Ela começa a entender um pouco mais dos seus direitos. E aí ela é anulada. Ela é simplesmente dizimada, eu diria. E a gente não se surpreende que o prazer feminino sempre foi uma arma de guerra. Guerras como essa do Irã, daqui a pouco os soldados começam a invadir ali o Irã, e provavelmente o estupro será uma maneira de traumatizar essas mulheres, uma maneira de circunscrever, de inscrever no corpo dessas mulheres um trauma, para que elas sempre lembrem desse trauma quando elas estiverem transando, para elas lembrarem que elas não têm direito a isso, para elas lembrarem que o homem, então, durante o sexo, que ela vai estar lá pensando no trauma, e que o homem vai lá e vai, como eu já ouvi de um ex-marido, vai ser poço de esperma. Durante todas as guerras, o estupro foi uma arma para deixar esse lastro trágico de uma mulher, para ela simplesmente sentir a impotência da existência humana e sentir a submissão em relação aos homens.
Então, o prazer, ele reacende uma energia, que é uma energia de, de autoconhecimento, de encontro com si mesma, que inclusive hoje, com o mercado erótico, inclusive não precisa, né? Prazer feminino hoje não está atrelado ao pênis. Ele pode estar além, com os vibradores e tal. Então, eu acho que nesse sentido, a gente tem o capitalismo, ele comeu o rabo dele. Ele simplesmente ele entregou para nós algo tão valoroso e ao mesmo tempo é ele quem nos mata, quem nos intitula de loucas, porque toda mulher é louca, né? Toda mulher é o problema de uma relação. Mas eu acredito que existe um caminho nesse lugar que é um caminho do amor. Isso seria uma outra reflexão, mas eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. O prazer é uma arma de guerra, o prazer feminino é uma arma de guerra. O que você acha disso? Me conta.